Bora valer? Bora, valendo. Então está. Com... Considero aberto o quarto episódio. Quarto episódio aí. Para pra pensar. Satisfação ter vocês aí assistindo. Satisfação estarmos aqui. Sempre. Mais uma vez, meu parceiro. Dando continuidade no nosso processo aí. Dando continuidade mais uma vez. Você vai ser o cara que trouxe essa ideia desse tema. Então começa compartilhando com a gente aí. Acho que a galera já sabe de qual é a do canal. Já entendeu? Acho que já deu pra entender qual que é a mensagem. Já deu. Se não deu, vai no vídeo 1, 2 ou 3. Vocês vão entender de qual é. Então, Amarildo, traga. Pô, a então, missão de hoje. tive parando pra pensar esses dias e por parar pra pensar eu trouxe o tema autocrítica. Autocrítica. Eu parei pra pensar no seguinte, velho. Por que a gente faz as coisas que a gente faz? Sacou? A gente não tem o hábito, pelo menos eu não tinha, de parar e pensar no que você tá fazendo, sacou? E fazer uma autocrítica em cima das coisas que você faz. Por exemplo, por que a gente come, tipo, em 3 refeições, geralmente? Café da manhã, almoço e janta. Porque, moleque, uma vez no passado isso fez sentido, sacou? Hoje, pra mim, não faz mais sentido, então eu não como de 3 em 3 horas. Eu como quando eu tenho fome, tá ligado? Isso dá pra fazer com tudo, mano. Com tudo, sacou? Se perguntar por que você tá fazendo tal coisa. Por exemplo, eu malhei durante a vida toda, assim, desde, sei lá, 18 anos, e aí eu vou parando aos poucos. Então, assim, eu fico um período sem malhar e depois volto. A última vez que eu parei de malhar tem mais ou menos uns 5 meses. E eu fiquei 4 meses inteiros sem malhar. E um dos motivos foi porque eu me peguei me questionando, sacou? Perguntando, pô, por que eu malho, velho? Tá ligado? E aí, enquanto eu não descobri um porquê de fazer isso, eu não voltei. Sacou? Eu malho pela... Hoje eu sei, né? Hoje eu malho pela estética, lógico. Isso aí é inegável. Pela parte saudável. E porque, mano, é um bagulho que me faz muito bem, velho. É um processo que me faz muito bem. Ir pra academia todos os dias me faz bem. Por exemplo, igual hoje que eu tava te falando. Pô, acordei desanimadão. E mesmo assim fui malhar. Quando eu saí da academia, moleque, tava energizado, velho. Querendo, tipo, ganhar o mundo mesmo. Sacou? Então, assim, eu acho que a gente tem que se conhecer ao ponto de entender, pô, esse processo faz sentido pra mim por causa disso, disso, disso e disso. Não porque alguém falou que malhar é bom. Não porque senão, velho. Saquei. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Saquei. Mas a palavra que tu usou foi autocrítica. Autocrítica. Tipo... E por isso que eu falei, traz o assunto aí que eu vou falar de coração aberto, porque... Pra mim já soou de uma maneira diferente. Crítica, a gente, assim, senso comum liga muito ao negativo, né? Sim. Tipo, é a primeira coisa que eu escuto quando eu escuto crítica. Então, quando tu falou autocrítica, eu nem cheguei a pensar no porquê, mas em achar coisas erradas no que eu tô fazendo. E acho que esse não é o caminho, tá ligado? Por que acontece, mano? Eu tô tentando desconstruir na minha cabeça a ideia de certo e errado. Porque eu acho que isso é muito relativo, pô. É muito pessoal, certo e errado é muito pessoal. Então, assim, eu tô vendo, hoje, ultimamente, eu costumo pegar o que é certo pra mim. E o que é certo pra mim é o que me faz sentir bem, desde que eu não faça ninguém se sentir mal com isso. Sacou? Então, assim, é uma coisa que faz bem pra você e não vai afetar outras pessoas. Tá ligado? Então, seria mais ou menos assim. O que é certo pra mim hoje é isso. Entendeu? Quando eu falo de autocrítica, mano, é só o ato de refletir sobre si, velho. Sacou? Sobre as coisas que você faz, sobre os processos que você tem, sacou? Sobre o porquê de você fazer as coisas. Porque a gente não sabe, mano. A maioria das coisas a gente vai fazendo no automático, velho. É tudo no automático, mano. A gente não para pra pensar e pergunta, pô, por que eu tô fazendo isso, velho? Então, assim, eu acho que é válido. Pergunta pra você mesmo, sei lá, tira um dia, tira um final de semana, tira algumas horas e pergunta pra você por que você faz o que você faz, tá ligado? Eu acho que questionar sempre é válido, velho. A gente não tem o hábito de questionar. Eu não sei se tu viu meu Instagram esses dias, acho que foi ontem. Eu vi. Eu publiquei um bagulho sobre isso. Porque quando a gente é criança, mano, a gente pergunta tudo, velho. Por quê? Porque a gente não sabe. E por não saber, a gente pergunta. Quando a gente vai crescendo, não saber parece que é errado, tá ligado? Ou saber de uma forma errada, parece que isso é tipo um erro, tá ligado? Não tem como você precisa saber de tudo, velho. A gente meio que vive numa sociedade que você precisa ser um deus. Tá ligado? Você precisa saber de tudo. Você precisa dar conta de tudo. Sacou? E, pô, por quê, mano? Então, assim, a ideia que eu trouxe é mais pra você parar um pouco, pensar no porquê de estar fazendo as coisas, e daí você conclui, pô,
eu devo continuar fazendo isso. Pô, eu não devo continuar fazendo isso. Só que Sacou? não é crítica no viés negativo, é tipo uma autoanálise. É uma assim. análise, seria isso. Se avaliar. Seria mais ou menos Pode isso. ser. Avaliação mesmo, sacou? Porque as pessoas avaliam a gente todo o tempo. E a gente leva isso como verdadeiro. A avaliação delas. Mas a avaliação que mais importa a gente não leva em conta. Até porque a gente não leva em conta porque a gente não faz. Sacou? Vou ir longe aqui Fique na à brisa, vontade. mas eu já parei pra pensar, e nesse sentido de crítica, crítica ou autocrítica, que é você olhar pra alguma coisa sendo feita, avaliar e tirar conclusões a partir daquilo, se você vai pra frente com aquilo ou não, né? Uhum. Isso, acredito que é assim que funciona uma crítica ou uma autocrítica. E no processo, por exemplo, artístico, de escrever um texto ou de fazer uma música, eu já me peguei... O dia que eu parei pra pensar que me deu uma liberdade, assim, foi porque eu pensei no seguinte. Tem a ver com isso que você falou. Eu escuto alguém falando sobre o meu som, mas eu nunca me perguntei o que eu acho sobre o meu som. Ou sobre o meu texto. Às vezes eu escrevo um texto, eu mostro pra alguém, pra algum brother, pra alguém que eu tenho mais confiança, e eu acho importante a avaliação e a crítica dele, mas eu não acho importante, eu não faço, às vezes nem faço, porque é automático, a minha autoavaliação, a minha autocrítica daquilo mesmo que eu tô fazendo, tá ligado? Uhum. Aí o dia que eu parei pra pensar foi, mano, eu tô esperando uma avaliação positiva de um outro ser humano que é totalmente igual a mim, tipo... Então, se eu me autoavaliar e disser que tá bom, é a mesma coisa que alguém me autoavaliar e disser que tá ruim. Tipo, não vale nada. No final das contas, é só eu me sentir bem que faz sentido. E aí pra ir mais na brisa da viagem, que eu acho aquela frase que às vezes a gente fala zoando, mas quando eu parei pra pensar em tudo isso, eu cheguei a que aquela frase, ela é correta, saca? O importante é o que importa. É tipo isso. Só que tu só vai saber o que importa, velho, com a autocrítica mesmo, com a autoanálise. É aquele tipo de frase que é muito pequena e por ser tão, tipo, pequena assim, na construção dela são poucas palavras e aí a gente não dá o devido valor que ela tem, sacou? Porque é muito profundo, velho, se for parar pra pensar. O importante é o que importa. Pô, Sim. Que isso, velho. Se Tipo, for refletir óbvio, em cima da... idiota, é a óbvio, gente fala idiota, de zoeira. mas quantas pessoas fazem, sacou? Quantas pessoas se importam só com aquilo que é importante de fato, sacou? E o que é importante pra você, né? Tipo, Tem isso igual também. você falou, a academia desconstruindo a ideia do certo e errado. Eu fico muito nessa hoje em dia do tipo, o que é importante pra você, tá ligado? Porque pra minha mãe outra coisa é importante, pra mim outras coisas são importantes. Pra você outras coisas são importantes. E é comum a gente chamar essas coisas de certas. Uhum. Mas é só que é importante pra você, pô. Igual é importante pra... Tem nego que fica puto pra caraca quando alguém atrasa 5 minutos, porque pra ele o horário é super importante. Pro outro cara não é importante. É muita viagem. Tipo, pra você o corpo é importante. Pra outras pessoas, não. A estética corporal. Saúde deve ser pra todo mundo, eu acredito. Mas, enfim, falando da estética, pra você é uma parada importante. Pra mim pode não ser uma parada que tá num grau de importância. Então, malhar é certo na sua vida, tá ligado? Na minha vida tem outras coisas que eu acho mais certo do que malhar. E é por aí, na real. Vendo o que é importante, o que importa. E aí quando você falou tipo da crítica sobre com um viés negativo, você pode se questionar sobre os hábitos que tu tem na tua vida, por exemplo. Sacou? Por que eu bebo? Por que você bebe? Sacou? Já parou pra pensar nisso? Por que você bebe? Sacou? É muito forte, velho. É muito forte, porque muitas coisas das coisas que a gente faz, a gente não vê sentido, pô. A gente faz porque é automático. A gente faz porque todo mundo faz. Tá ligado? Assim, é um negócio simples que eu falei no início sobre as refeições, mas, mano, não tem nenhum sentido comer 3 vezes no dia em determinados horários, pô. Sacou? Sei lá, 8 horas da manhã você toma café, 12:30 você almoça e 8 horas da noite você janta. Por quê? Sacou? Isso foi uma... Véi, isso aí é uma coisa que em algum momento da vida das pessoas fez sentido. Em algum momento da sociedade isso fez sentido. Quer um exemplo? E pode fazer sentido hoje pra você e tá de boa também. Ou não. Não, pode fazer total sentido, mas assim, eu quero que você se questione o porquê das coisas, sacou? É isso que eu tô tentando incitar. Sim. Sacou? A pessoa se, tipo, pensar por que ela tá fazendo aquilo ali. Porque senão tá fazendo no automático, mano. E a vida é uma só, na real.
tá ligado? Vai ficar passando a vida toda fazendo as coisas no automático, velho, sem saber o porquê de estar fazendo. Isso não faz nenhum sentido não, pô. Quer um exemplo? Não faz Tem uma historinha, velho, que é assim... Tipo, essa historinha é famosa, sacou? É tipo, bem clichêzona mesmo, mas faz parar pra pensar. Um casal, tipo, eles se casaram, né? E aí começaram a morar juntos. E aí o homem começou a perceber que todas as vezes que a mulher ia fritar um bife, ela partia o bife na metade. Então, tipo, pegava o bife grande, partia na metade, fazia, depois fritava a outra metade. E aí ele começou a se perguntar, falou, pô, por que você faz isso? Porque assim, por que esse processo de cortar o bife na metade, fritar uma metade, depois pegar a outra e fritar também? E ela falou, não sei. Minha mãe faz desse jeito e sempre fez desse jeito. E eu aprendi a fazer assim. Beleza. No almoço de família, ele perguntou pra sogra dele o porquê dela cortar o bife daquela forma e fritar metade por metade. E aí ela respondeu a mesma coisa. Minha mãe fazia assim e eu aprendi a fazer desse jeito. Aí ele foi perguntar pra avó da esposa dele. E aí ele perguntou pra senhorinha e aí ela respondeu. Porque ela respondeu o seguinte, na minha casa, a nossa panela era muito pequena. Então a panela que a gente usava pra fritar bife era muito pequena. Então você tinha que cortar na metade pra poder caber dentro da panela. Depois então eu fritava uma metade e em seguida eu fritava a outra. Sacou? Então a mãe, 2 gerações de pessoas fazendo uma coisa que não sabe o porquê de estar fazendo. Então a mãe aprendeu dessa forma e aliás, a filha dessa senhora aprendeu dessa forma e a neta dela também aprendeu dessa forma. Só porque ela fazia dessa forma. Pra ela fazia sentido? Pra avó? Fazia. Por quê? Porque a panela dela era pequena. Mas e pra mãe? Continua fazendo sentido? Pra filha? Continua fazendo sentido? Nunca nem se perguntou, né? Nem se perguntou, pô. É mais ou menos essa reflexão que eu quero trazer. Entendeu? É muito doido. E eu já tinha escutado essa história mais ou menos, só que era um frango. Moleque, a analogia pouco importa, tá ligado? Mas é uma boa história mesmo. Né? Mas me fez lembrar uma outra coisa que eu vi esses dias, foi que um cara falou assim pra mim, quando a gente tá sendo, a gente tá só sendo, pô. A gente não sabe que a gente tá sendo. E aí eu fiquei assim, reparando nessa brisa, né? Tipo, pô, pior que é mesmo, a gente tá na vivência mesmo, no dia a dia, tu tá sendo o Amarildo que tu é. E tipo, não é normal você parar uma hora e falar e olhar pras coisas, por que eu fiz o que eu fiz hoje? Isso não é normal. Mas fazer isso dá um benefício muito bom, mano. Que é você poder olhar as coisas que... A autocrítica, né? A autoanálise que você deixou de fazer ou que poderia ter feito e teria um resultado melhor, e aí você partir pro outro, sei lá, para um outro nível de qualquer coisa. Isso serve para qualquer coisa na vida mesmo. E uma coisa que, uma analogia que dá um exemplo disso, que a gente tá no automático, é tipo assim, o cara falou também, quando você vê um cara jogando futebol, o Cristiano Ronaldo, ele tá sendo um craque, pô. Ele nem sabe que tá sendo um craque. Às vezes ele tá numa final, ele tá dentro da parada, ele não tem consciência, assim, igual as pessoas que estão de fora analisando ele ao vivo, não tem como ele fazer e se analisar ao mesmo tempo. Ele só tá sendo. Tá dando gás, tá pulando, cabeceando, caramba, quando chega no final do jogo que ele meteu 5 gols, ganhou o homem do jogo, aí é a hora que ele é capaz de olhar pra trás e falar, caraca, eu mandei muito hoje, mano. Joguei muito, né? Joguei muito. Mas na hora que ele tá jogando, ele tá só jogando, pô. Isso é uma analogia, tipo, pra vida também. Na hora que você tá sendo aí o seu automático, você só tá sendo, pô. Você só vai ver quando você, de fato, se você quiser também tirar esse tempo pra se olhar, né? Igual você falou, pra falar, porra, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Aí você olha pro seu evento passado aqui, olha o que você foi, o que você fez, as paradas e tira o que você não quer, coloca o que importa e cai pra dentro da próxima guerra. Porque essa é a vida, né, mano? Essa é a vida, mano. E aí tem uma frase interessante, velho. Esse bagulho que tu falou é muito engraçado. No livro que eu tô lendo, é um livro... Depois tu, na hora da edição, tenta destacar, mano. É O Código da Inteligência, da Augusto Cury. Quase acabando de ler. Eu já li esse livro e tô relendo agora. E aí, mano, eu grifei uma parte do livro que o bicho fala o seguinte sobre esse bagulho de vida. Olha só. Não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. É, filho. Só vai. Sacou? Agora, posso trazer um pedacinho pro outro lado? Claro. Que é a autocrítica negativa. Sim, sim. Tipo, você ficar se destruindo. Eu já fiz muito isso, acho que comentei num dos episódios lá, mas não acho que no primeiro. No primeiro, né? Só não falei muito sobre isso. Tomar um cuidado só, tipo, que autocrítica não é se fazer de errado, tá ligado? É de fato você fazer uma análise
e lidar com as coisas de uma maneira tranquila, até porque o que tá feito já tá feito, sacou? Então, se fazer de errado sobre algo que já tá feito, é tipo uma prisão mesmo que a gente cai direto. Eu caio direto e, tipo, é muito comum ver amigos meus ou pessoas, assim, se autodepreciando por algo que fez ontem, tá ligado? Tipo, pô, ontem eu vacilei, velho. Sei lá, vendi um tênis que não era pra eu ter vendido, velho. Tô arrependido aqui agora. Mano, tu já vendeu, já pegaram a grana, o pé já tá, já tá com outro chulé, o bagulho. Não vai voltar e você tá se fazendo, e você segue seus próximos dias pensando nesse dia aqui, porque você olha não pra fazer uma autoanálise mesmo, mas pra se julgar mesmo, se depreciar. Tipo, porra, eu fui burro, velho. Fui burro pra caralho, vendi o bagulho muito barato. Vendi o tênis muito, vendi o bagulho muito barato. É frase de noiado. mas eu não tinha parado pra ver agora que... Tirando a descontração. Mas você olha pra trás pra uma parada que você fez e você não faz uma análise. Uhum. Você fica bitolado em cima do seu erro. Porque isso é uma coisa comum e uma armadilha comum de se cair, mano. Todo mundo faz um pouco. Como é que você lida com essa parada, assim, fazendo uma autoanálise, pô, por que eu fiz o que eu fiz, sem ficar preso lá, tá ligado? E conseguir levar isso pra frente. Entendi. Eu acho que tem que ser um bagulho rápido, sacou? Tu não tem que ficar, tipo, divagando muito sobre o porquê, tipo, de você ter feito. Nesse caso aí que você tá falando, se você fez, mano. Tá ligado? A tua autocrítica nesse caso tem que ser, beleza, eu errei aqui, é imutável, é o que nem tu falou, já tá feita a merda, sacou? Tu vai fazer o quê? Vai construir uma máquina no tempo pra tentar fazer certo? Não tem como, mano. Então assim, já tá feita a merda. Daqui pra frente o que eu posso fazer? Aí nesse caso eu acho que a autocrítica deveria ser mais ou menos assim, sacou? Tipo, beleza, daqui pra frente, o que dá pra fazer com os recursos que eu tenho, sacou? Diante desta merda, como que eu vou me posicionar? Vou sentar do lado dela e ficar... tipo, lamuriando, tá ligado? Me vitimizando. Ou tu vai levantar, reagir e tentar mudar essa merda, tá ligado? Porque no final das contas, mano, se tu não levantar, quem que vai levantar por tu? Sacou? Acho que muitas vezes a gente tá esperando que alguém venha ajudar, velho. A gente tá esperando que alguém venha, tipo, dar aquele empurrãozinho, mano. Por isso que a gente fala muito sobre motivação, velho. Hoje em dia. Porque a gente tá sempre esperando alguém, velho. Tipo, vir dar uma frase de incentivo... Vim te puxar pela mão e falei, bora aí, vamos fazer, tá ligado? Vamos malhar hoje, vamos ler hoje, sacou? Mas, mano, não tem como, é só tu, velho. E não vai ter essa pessoa. Não Às vezes vai ter, véio. né? Mas não vai ter todo dia, nem toda hora, do jeito que você... É isso. Isso me fez pensar uma frase que essa não é clichê, moleque. Essa eu não ouvi em poucos lugares. Aliás, ouvi em um lugar, fiquei meio sem entender, mas vou deixar aqui, ó, peguem. E parem pra pensar sobre ela. E tudo a ver com esse contexto que você colocou, da gente estar esperando alguém. Que eu nem lembro quem falou, mas alguém falou assim, a frase é a seguinte, mano, você é a pessoa que você espera. Pesado, hein? Tá ligado? Pesado, velho. É lombra, mas é essa lombra aí sintetizada. Você é a pessoa que você tá esperando, pô. Tu tá esperando alguém pra... É aquilo que eu falei no começo. Eu tava esperando alguém que é tão igual a mim me dizer que o meu texto tá legal. Por que que eu mesmo não posso olhar pro meu texto e achar legal, tá ligado? Por que não, né? Por que não? E é muita viagem. Hoje eu falei pra minha mãe uma frase que é do Freud, o rapper lá. Uhum. Porque tinha uma menina lá na aula que ela falou que queria cantar. Ela estava aprendendo a tocar violão, mas ela falou que queria cantar. Se a gente fosse fazer uma apresentação, era isso que ela queria fazer. Aí eu virei pra minha mãe depois e falei, a Jeane disse que quer cantar. Aí ela falou assim, eu também queria cantar, mas sabe como é que é a minha voz, né, Matheus? Sabe, não sei o que. Aí ela falou assim, porque ela acha que ela não canta bem, e ela de fato não canta bem, pelo menos ainda. Uhum. E aí eu peguei e falei pra ela assim, mãe, tem uma frase de um bicho que eu gosto aí, que ele fala assim, eu poderia te agradar, mas eu tô me agradando. Eu gosto mesmo é de cantar e por isso eu tô cantando. E é só isso, pô. E o cara não é o, sei lá, o melhor tenor do mundo, o Pavarotti, tá ligado? Sim. Com uma extensão vocal pra fazer milhões de coisas, mas é isso, velho. O cara gosta de cantar e ele tá cantando. O importante é o que importa.
E é muito da autocrítica mesmo, tipo, essa frase tem a ver com isso, né? Eu poderia te agradar, mas eu tô me agradando. Tipo, eu tô vendo o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, o porquê isso é importante pra mim, isso faz sentido pra mim, velho, eu faço. No final das contas, a gente já falou isso nos outros episódios também, mas a opinião nunca vai vir pra realidade, tá ligado? Nunca. Então, velho, nem a sua própria opinião. É a única, aliás, ela é a única que você pode fazer alguma coisa a respeito. Né? A única. E aí, trazendo agora o negócio da autocrítica, mas por um lado positivo, sacou? Sim. Para pra pensar. O que você faz hoje? Como que é a sua vida hoje? Sacou? Tipo, pra refletir aí como que é a sua vida. Quais são as atividades que você faz. Dia a dia mesmo. O que é o seu trabalho. Você acha que todo mundo conseguiria fazer o que você faz? Sacou? Para pra pensar certinho mesmo. Você acha que qualquer pessoa conseguiria fazer o que você faz? Porque quando eu fiz essa autocrítica pra mim, e é uma coisa que como eu falei no outro episódio da realização, eu gosto de me sentir poderoso, tá ligado? Isso é uma das coisas que me faz sentir poderoso. Quando eu vejo, mano, que o que eu faço não é pra todo mundo, tá ligado? E assim, tem um pouco de ego, eu não tenho como negar isso. Tem um pouco de ego, sim. Mas, mano, você acha que é todo mundo que tá disposto a não ter carteira assinada? Tá ligado? A não ter um fixo? A não estar estudando pra um concurso público? Sacou? Tu acha que é todo mundo que tem as caras de tipo, se expor, de expor sua imagem, de falar o que pensa, de compartilhar com os outros as experiências que tem? Mano, isso não é pra todo mundo, tá ligado? Não é, velho. Sacou? Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, velho. Sacou? Mas não é porque as pessoas não querem, pô. Porque as pessoas são diferentes. Então, pô, se valoriza um pouquinho também, tá ligado? Vê que o que você faz é único, mano. Sempre é único, velho. Sacou? Do jeito que você faz, sempre é único, velho. Tá ligado? Os perrengues que você passa com a tua família, com a sua esposa ou com o seu esposo, sacou? Dentro do teu relacionamento, com os teus amigos. As coisas que você faz, velho, são únicas, pô. Por que a gente não reconhece isso, velho? Tá ligado? E a gente tem uma mania muito... Não sei se é uma mania, eu acho que é um hábito mesmo. A gente sempre se critica, sacou? Como você tava falando ali, tipo, de ficar se destruindo aos poucos, remoendo uma coisa que você fez de errado. Mas por que tu não fica remoendo as coisas que tu faz de bom também? Sacou? A gente se valoriza uma vez só. Tipo, fiz uma coisa boa. Porra, legal, fiz tal coisa. Acabou, 5 minutos tu esqueceu, mano. Sacou? Se valoriza também, velho. Não pra ficar contando pros outros. Sacou? Não pra tua imagem, pro teu ego ficar maior. Mas, pô, pra que você se sinta capaz, velho. Entendeu? Isso é cabuloso mesmo. Tu se lembrar das paradas que você já fez. Já fiz esse exercício. Tava lá no meu APzinho, lá de boa. E aí, mano, tava passando, sei lá, uns 3 dias de bad, assim, sem ir correr de manhã, dormindo mal, entrei num ciclo ruim, que durou uns 3 dias e depois eu saí disso fazendo isso. Saí desse ciclo ruim rápido falando, velho, ao invés de eu ficar aqui me perguntando por que eu não tô conseguindo fazer o que eu quero fazer, eu vou tirar um tempo agora pra lembrar de todas as coisas massas que eu já fiz. E fui, mano, igual um retardado. É meio retardado, pô. É por isso que a maioria da galera não acredita nessas paradas de mentalidade. Porque às vezes parece meio louco, mas, tipo, fui pra frente do espelho e fiquei lá me lembrando, tipo, das coisas massas que eu fiz, velho. Que eu fiz fui pro Chile com os caras num concurso de vídeo, fazendo vídeo pela primeira vez. Que depois eu consegui um emprego, porque eu aprendi a fazer vídeo sozinho, tá ligado? Que depois eu trabalhei com o cara fodão aí da região, um dos caras mais picas da região. Depois que eu trabalhei, tipo, que eu fiz o negócio com a galera do Grow Room, um trampo com a galera do Grow Room. E aí fui lembrando, mano, das músicas doidas que eu tinha feito com meu brother. E tu vai lembrando das paradas e isso, de fato, vai te reconectando com, eu acho que é interessante reconectar. Com o que você de fato é, porra. Tu fica tentando se diminuir, mas todo mundo é grande, assim, eu acredito nisso, tá ligado? Tá todo mundo só tentando se diminuir. Mas a gente é grande, tá ligado? E aí tu vai lembrando, assim, poucas coisas, pô. Pequenas coisas. E aí depois tu vê, caraca, na real é um monte de coisa, velho. Na real eu já fiz um monte de coisas. E foi único. Aquela visão que tu passou também. E foi único. Quem passou pelo que eu passei fui eu. Não foi mais ninguém, tá ligado? Isso. É isso. E só você pode se julgar nesse ponto, o importante da autocrítica. Porque, pô, 100% do tempo tem algumas pessoas que compartilham momentos com você. Mas 100% dentro da tua pele é só você que tá, pô.
Como que outra pessoa pode ter um poder tão grande de julgamento, de crítica, sobre o que você faz, tá ligado? Se ela não vive 100% com você, mano. É só você. Por isso que eu falo, tipo, da gente fazer da autocrítica. Porque, mano, 100% do tempo, 100% das atividades que você faz, só existe uma pessoa que tá lá contigo. Só uma. Sacou? Por mais próximo que a pessoa seja de você. Só existe uma pessoa que tá sempre com você, que é você mesmo. E, pô, essa deveria ser a opinião mais importante sempre, velho. Por que não é, velho? Por que a gente não pensa dessa forma? A nossa opinião deveria ser a mais importante sempre, tá ligado? E aí eu queria mandar, tipo, uma missão pra galera, tipo, passar a missãozinha que a gente passou no vídeo 2, né? A missãozinha de tentar experimentar alguma atividade nova por 15 dias. Nessa de hoje, eu queria... Se liga, vê se tu concorda. Toda vez que você começar a se questionar, tipo, ter medo de alguma coisa, toda vez que tu começar a ter alguma dúvida, que você se sentir travado, sabe? Eu acho que todo mundo já passou por isso, velho. De se sentir, pô, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu meio que travo ali no momento realmente de fazer. E aí a gente acaba procrastinando e entra naquele ciclo todo. Se pergunta o que de negativo isso poderia acontecer. Por exemplo, tá com dúvida de ir pra academia ou não? Se pergunta, pô, e se eu for? Sacou? Começa a fazer essas perguntas pequenas assim. Calma, tá, o que de negativo poderia acontecer se eu fosse? Se eu fosse, justamente. No caso de ir, beleza, eu tô só supondo, tá? Eu não tô falando que eu vou. Quando você estiver na bad. Se eu for pra academia, o que eu posso ganhar e o que eu posso perder com isso? Se eu começar um curso de outro idioma, o que eu posso ganhar e o que eu posso perder? Se eu tenho medo de dentista, que é o meu caso, que eu fui no dentista tem pouco tempo, e minha esposa é dentista, e eu tenho um medo tenebroso de dentista, não tinha ideia de como era, mas eu acho que outro vídeo a gente pode falar disso. Episódio medo parte 2, eu acho que a gente pode falar disso, porque eu não tinha ideia do medo que eu tinha, sacou? Mas aí eu me perguntei, e se eu for? Qual que é o benefício que eu posso tirar disso? E no pior dos casos, o que pode acontecer? Sacou? E, mano, nosso é, tipo, sempre muito pequeno. É sempre muito pequeno, sacou? Na maioria das vezes a recompensa é, tipo, é tão grande, velho, perto do malefício que a coisa pode te trazer, que tu para e fala, pô, por que não, velho? Por que eu tô fazendo? Por que eu não vou fazer isso? Tá, sacou? então só... Eu tô lá, tô na bad aqui agora, quero correr, mas não tô com aquela vontade nem motivação. Aí, o que pode acontecer se eu não ir? O que pode acontecer de positivo se eu for? E o que pode acontecer de negativo se eu for? Sempre é sempre a questão. A hipótese é sempre se eu for. Sempre se eu for. Ah, não é se eu não for, porque Sim. eu já tô no Não, porque tu já tá pensando em não ir. Sacou? Tu já tá pensando em não ir. A questão é você sempre pensar em ir. Mas Saquei. o que pode me trazer de positivo e o que pode me trazer de negativo se eu botar em ação? Saquei. Então, se eu for, o que dá bom, o que dá ruim? Justo, só isso. Bota fé. Fica a missão aí então, hein? Boa missão, moleque. E autocrítica... Boa, deixa eu ler aqui a crítica, eu abri. O que é crítica? O significado, né? A gente tinha esquecido já. Arte, capacidade e habilidade de julgar, de criticar, um juízo crítico. Atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica. Costumes ou comportamentos. É isso. Eu acho que essa segunda definição aí que ele dá... Atividade de examinar e avaliar minuciosamente. É isso. Avalia e analisa, examina e avalia, né? Que ele fala. Que é tudo a mesma coisa. Faz uma análise, velho. Do que você tá fazendo e por que você tá fazendo. Pronto. E aí depois tu toma uma decisão. Onde tu fez isso? Onde tu já fez isso? Porra, mano, né, em todos os hábitos que eu introduzi na minha rotina nos últimos 4 meses eu faço isso. Sacou? Em todos. Eu malho por causa disso, disso e disso. Eu faço yoga por causa disso, disso e disso. Eu medito por causa disso, disso e disso. Eu leio por causa disso, disso e disso. Eu escrevo por causa disso, disso e disso. Eu tenho isso na minha noia de fazer exercício diário. Aí eu tenho a autocrítica, que é... E principalmente o que eu quero fazer ele antes do meio-dia, porque eu fico mais acordadão durante o dia. Vivão. É isso. Energizado. Tu falou sobre estar energizado, né? Uhum. Eu me senti muito hoje, mano. Já ouvi só muito falar. Tem um... Não, isso não é assunto pra agora, não. Deixa abaixo. É isso aí, galera. Vamos finalizar? Vamos comer uma balinha aqui, um brinde pra todos vocês. Galera, valeu aí. 4º vídeo saindo. Tamo junto. Autocrítica. Assim, agora fazendo uma autocrítica desse episódio.
é um assunto tão amplo, assim como o medo. Eu acho que a gente pode fazer o parte 2 desse e o parte 2 do medo também. Vamos fazer. Galera, deixa eu terminar de comer minha bala aqui. Senão eu vou babar. Dá o recado. Enfim. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa no comentário aí a sua opinião sobre o vídeo e sugestões para novos temas. Demorou? Tamo junto.